da pré-temporada do Cruzeiro. Hoje foi a penúltima atividade aqui no Centro de Treinamento IMG. O último treinamento será na manhã desta terça e depois à tarde o Cruzeiro segue para Orlando. Já fica em Orlando até sábado, quando vai enfrentar o Atlético Mineiro no Clássico e depois volta a Belo Horizonte. Então, na quinta e na sexta, os treinos serão em Orlando, inclusive o treino de sexta. O perfil da competição, o FC Series, postou no Twitter que o treino de sexta-feira o torcedor vai poder acompanhar. Tem que acessar o site da competição e comprar o ingresso para acompanhar esta atividade, que será na sexta-feira, 5h15 da tarde, no horário aqui dos Estados Unidos, 7h15 da noite, no horário de Belo Horizonte. Então, muita gente tem perguntado, é só acessar fcseries.com/Cruzeiro17 e o torcedor terá a oportunidade de comprar esse ingresso com um preço aí dentro do que a competição estabeleceu e assistir ao treinamento de sexta, que será o treino que vai anteceder ao clássico de sábado diante do Atlético. Só que antes, quarta-feira, tem o jogo contra o São Paulo e o Cruzeiro fecha a preparação nesta terça-feira pela manhã, como eu disse, e o técnico Fernando Diniz deve esboçar a primeira formação. Claro que ele vai usar esses dois amistosos para observar jogadores neste momento, principalmente os reforços que chegaram, todos que estão treinando no dia a dia da pré-temporada. E aí vamos aguardar. Claro que tem uma base importante que continuou, mas será um Cruzeiro diferente, com toda certeza, para este início de temporada. A gente segue por aqui, lado a lado com o Cruzeiro, na pré-temporada celeste, a preparação, e domingo já tem jogo oficial, o duelo diante da equipe do Tombense. Temos algumas informações importantes de bastidores. A primeira é sobre o Rafael Bilu. Quem lembra aí do Bilu? Tinha contrato ainda com o Cruzeiro até o mês agora de fevereiro. O Cruzeiro acabou acertando uma rescisão porque ele vai em definitivo para o Guarani. O Cruzeiro até vai ficar com um percentual aí futuro, mas o atleta, ele rodou depois algumas equipes, obviamente não estava nos planos do Cruzeiro, e agora com essa rescisão de contrato é mais um que o Cruzeiro acaba definindo o futuro. Ainda tem para resolver a questão do Palácios, que tinha uma negociação próxima com a Portuguesa, acabou declinando de última hora. Outros garotos também que estão para serem emprestados, o Xavier, o Ítalo, o Arthur Viana, jogadores que já estouraram a idade e não serão aproveitados neste momento no profissional, e também o lateral direito Dorival. E o Cruzeiro aí encerrou a janela, já fez as 9 contratações e agora é só conseguir clube para esses aí que estão fora dos planos, e vamos acompanhar todas as movimentações. Movimentação importante, o Cruzeiro deve oficializar nos próximos dias, que é a saída de Matheus Vital. Ele já está na China. O Vital tem uma negociação perto de ser sacramentada com o Xangai Port da China. É o mesmo clube que levou o Matheus Jussa no início de 2024. E agora o Matheus Vital indo em definitivo. Esteve próximo de jogar no Necaxa do México, mas acabou indo depois do fim da negociação com o clube do técnico Nicolas Camon. Ele acabou indo para o Xangai Port, os clubes fechando os últimos detalhes para anunciar. Os valores não devem ser revelados, mas a informação é que o Cruzeiro vai sim receber uma compensação financeira. Bom, vamos lá. Primeiro sobre Lucas Romero. Eu vi esses dias na internet um perfil dizendo que o Vélez Sarsfield teria interesse na contratação de Lucas Romero, volante que pertence ao Cruzeiro. E aí eu fui atrás para tentar entender, olha, existe alguma possibilidade de saída do Romero? Já recebi uma resposta categórica. Não. O volante não vai deixar a Toca da Raposa 2. Tem 30 anos o Lucas Romero, é bastante útil no elenco comandado por Fernando Diniz, e por mais que tenha contrato só até o final dessa temporada, hoje o Cruzeiro não pretende liberar o meio-campista de 30 anos.
ele está nos planos da comissão técnica. E não houve qualquer contato do Vélez pensando na contratação de Lucas Romero. E o Cruzeiro também não aceitaria liberar, inclusive por ser o Vélez. E aí eu vou explicar por quê. A diretoria está muito chateada, muito magoada com tudo o que aconteceu em relação à contratação de Valentim Gomes. O Cruzeiro queria a contratação do Valentim Gomes, o Vélez mudou a proposta em 5 oportunidades, e aí o Cruzeiro já disse, olha, para o Vélez, impossível. Mas, até o momento, não há qualquer tipo de tentativa do Vélez, e o Cruzeiro também não liberaria Lucas Romero em hipótese alguma para o futebol do exterior. Então, não houve contato do Vélez, e o Cruzeiro não vai liberar Lucas Romero em hipótese alguma nesse momento, exceto que haja uma proposta considerada irrecusável. Como o Cruzeiro sabe que é muito difícil que chegue algo nos moldes em que o Cruzeiro pensa ser irrecusável para o Lucas Romero hoje, a diretoria não vai liberar o volante de 30 anos, mesmo que ele tenha contrato apenas até o fim do ano. Lucas Silva. O jogador teve o contrato renovado por mais uma temporada. Ele tinha vínculo com o Cruzeiro até dezembro de 2024 e teve o contrato renovado até dezembro de 2025. A princípio, ele queria que fosse válido o que estava escrito no contrato anterior, que ele receberia uma valorização financeira e o contrato seria estendido por mais uma temporada. No entanto, a diretoria do Cruzeiro manteve o salário do antigo contrato do jogador. Os moldes, as cifras, as questões financeiras são todas replicadas do contrato anterior, que era até dezembro de 2024. Então, nesse momento, Lucas Silva tem um contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2025, com os mesmos moldes financeiros do contrato anterior. Foi por isso que demorou a sair a renovação de Lucas Silva lá atrás. Eu estava conversando com uma fonte do Cruzeiro na tarde deste domingo, e aí essa fonte me trouxe esses detalhes. Bom, vamos falar agora uma informação importante sobre o time do Cruzeiro. Como o Fernando Diniz deve entrar em campo para as partidas contra São Paulo, no dia 15 de janeiro, e Atlético, no dia 18 de janeiro. A princípio, o desejo do Cruzeiro é formar um ataque com Matheus Pereira, Gabigol, Dudu e Caio Jorge. Este é o desejo de Fernando Diniz. Fernando Diniz quer colocar Caio Jorge e Gabigol como atacantes, Dudu mais recuado como meio-campista, ao lado de Matheus Pereira. Então, o mais provável é que o Cruzeiro entre em campo neste início de pré-temporada com esta escalação. Então, para que o torcedor entenda, o desejo de Fernando Diniz, pelo menos para esse início de temporada, é que o time jogue com a seguinte formação. É possível que haja algumas mudanças, mas o desejo de Fernando Diniz, o time que ele considera titular a princípio é este. Cássio no gol, William na lateral direita, a zaga com Fabrício Bruno e Lucas Vidalba, e na lateral esquerda o Marlon. No meio-campo, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Dudu, e no ataque, Caio Jorge e Gabigol. Este é o desejo de Fernando Diniz para o início de temporada. Talvez nos jogos dos Estados Unidos, o Cruzeiro não entre em momento algum com esta formação. Mas para o início da próxima temporada, é possível sim que o Cruzeiro entre. Aliás, para o início da atual temporada, é possível sim que o Cruzeiro entre com esta formação. Nos primeiros jogos que o time principal disputar do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro pode entrar com esta formação em campo. Então, só recapitulando. Cássio no gol, William na lateral direita, a zaga com Fabrício Bruno e Lucas Vidalba, e Marlon na lateral esquerda. No meio campo, Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Dudu, e no ataque, Caio Jorge e Gabigol. Este deve ser o início do Cruzeiro em 2025. Obrigado por você acompanhar mais um giro de notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso cabuloso. Comente o que você achou e compartilhe com outros torcedores. Até o próximo vídeo e forte abraço.